Último domingo de outubro. Após longos embates políticos, finalmente havia chegado o dia de decisão para o país. Dúvidas e indecisões assolavam a preocupação por grande parte da população. De ambos os lados, o medo e a apreensão se tornavam constantes à medida que as horas se passavam. O que fazer e qual caminho seguir? Dilema que seria respondido nas próximas horas. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. Acaba de ser cravado, então, pelo TSE, e isso, Lula retornará para um novo mandato à frente da presidência. E nessa vitória do Lula, tem uma série de observações para a gente fazer. Primeiro... Imagens da Avenida Paulista, enquanto você fala, Renata. Não. Lula será o primeiro presidente, Bonner, a voltar para o cargo num outro momento, tendo sido eleito e chegado ao cargo nas duas passagens de forma democrática. O exemplo histórico que volta à mente das pessoas é o exemplo de Getúlio Vargas, mas vamos lembrar que no primeiro período Vargas comandou uma ditadura. Dia de festa para uma parte da população, mas em debates internos, áreas estavam sendo ameaçadas e discutidas. Qual seriam os rumos de importantes interesses do povo? O que seria de educação? As escolas estavam fechadas, enquanto seus alunos e profissionais aproveitavam o restante do período de férias. Mas muito em breve, uma nova batalha seria travada. Mas dessa vez, dentro da sala de aula. Um projeto de mudança da rede básica de ensino já perpetuava os debates entre governos e associações. Com a ideia de um currículo pouco atrativo, o governo federal, em 2016, por meio do então presidente Michel Temer, divulgou interesse na medida provisória que aplicava imediatamente a mudança na rede básica de ensino. Foi o estopim para uma série de eventos ao redor do país que marcaria a história dos movimentos estudantis.
Cresce o número de escolas ocupadas no país por estudantes secundaristas contra a reforma no ensino médio e contra a PEC 241, que prevê cortes em recursos para a educação. De acordo com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, já são 330 escolas ocupadas. Os estudantes estão chamando esse movimento de Primavera Secundarista. O repórter Welson Kalinowski acompanhou as ocupações em Brasília. Em justificativa, o governo federal apresentou teses pautadas em currículos já existentes no passado do país. No meu tempo, você era assim, você tinha o curso primário, o curso ginasial e o curso colegial. No colegial, você tinha duas vertentes. O curso clássico, para quem ia fazer ciências humanas, e o curso científico, para quem ia fazer ciências exatas. Ora bem, esta reforma do ensino médio não faz nada mais do que isso. Mais ou menos uma cópia quase desse sistema. Quando você chega nos últimos anos, você se especializa. Eu vou para direito, eu preciso saber mais português, história, geografia, sei lá, economia, qualquer coisa assim. Eu vou para engenharia, preciso mais física, química, etc. Né? Especialmente, obrigatório sempre português, matemática, para que também nós possamos nos comunicar ao longo do tempo. Esta é a ideia fundamental. E aí eu vejo movimentos, etc., devia ser por lei. Ora bem, produziu ou não produziu efeito a proposta, a medida provisória? Produziu. O ensino médio na década de 60 era dividido em 3 cursos que, de maneira complementar, auxiliavam o aluno para suas futuras carreiras. A ideia permanecia a mesma para a reforma do ensino médio, e sua tese brilhava aos olhos de jovens que esperavam aprender, enfim, conhecimentos que usariam de maneira prática no futuro. E na minha época tinha ensino médio. Você poderia optar pelo normal, para se preparar para ser professor primário. O primário na época que ia do 1º ao 4º ano, depois criaram um 5º ano, para quem não conseguia fazer o exame de admissão para a 5ª série ginasial, porque era primário, ginásio e colégio. Tinha o científico, que eram as matérias de exatas. Tinha o clássico, que era mais voltado às matérias de humanas, filosofia e sociologia, fundamentalmente. No meu caso, eu optei pelo normal. Portanto, eu sou um professor primário, para dar aula de 1ª a 4ª série. Nunca lecionei, porque depois eu fui fazer história. E fiquei na rede pública estadual 20 anos como professor. Concomitante, pobre tem que trabalhar, né? Não tem outro jeito. Eu tinha que dar aula na escola particular também para ganhar mais algum. Então, concomitante aos 20 anos da escola pública, eu também tinha escola particular. Quando então prestei concurso para ser diretor de escola. Por quê? Porque eu pensava que eu iria ganhar mais. Fica só no pensamento, que na verdade não é bem assim. Um dia depois da operação que revelou fraudes na educação, o Jornal da Record mostra as condições das escolas públicas pelo país. Nossos repórteres encontraram crianças que estudam em um posto de saúde por falta de local adequado e alunos que disputam espaço com goteiras. De um lado, com a promessa de um salto gigante na melhoria da educação, o governo chegava cada vez mais perto de sancionar a medida provisória que modificaria o ensino médio no país. Do outro lado, a Primavera Secundarista ganhava cada vez mais força com as ocupações em escolas e universidades por diversos estados. Em Brasília, já são 2 escolas ocupadas contra a medida provisória da reforma do ensino médio, ambas na região administrativa de Samambaia, a 30 quilômetros do centro da capital. Era medida provisória, não projeto de lei, né? Então a gente falou assim, temos que dar uma resposta, vamos ocupar. É o único jeito que eles vão ouvir a gente. Aí no segundo dia que a gente fez a reunião com todas as bases, tivemos que soltar apoio, aí que deslanchou tudo e estamos aqui até hoje. A principal crítica à MP 746 é a retirada de disciplinas da grade obrigatória. Eles quererem tirar o nosso pensamento crítico, tirando a matéria de filosofia, sociologia, colocando só alunos dentro de uma escola sem estrutura nenhuma. A medida enviada no dia 22 de setembro pelo governo Michel Temer ao Congresso Nacional tem 120 dias para ser votada. Até lá, os estudantes prometem resistir
pois querem ser ouvidos. Uma reformulação do ensino médio ela tem que ser discutida com pais, alunos e professores. E essa medida provisória está sendo imposta. Então nós defendemos sim, queremos sim uma reformulação do ensino médio, mas que seja discutida com essas 3 bases. Enquanto a medida provisória estiver de pé, estaremos ocupando. Mesmo com um crescente enfrentamento de estudantes junto aos movimentos estudantis, a medida provisória é aprovada no Congresso Nacional e, meses depois, sancionada pelo presidente da República. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a cerimônia de sanção presidencial da medida provisória que reforma o ensino médio. Vamos acompanhar. Do presidente do Conselho Nacional de Educação, CNE, Eduardo Deschamps, e da estudante Luciele Laurentino da Silva. Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. Dia 27 de março de 2023. Mais um dia comum na Escola Estadual Tomazia Montoro. Alunos reunidos em uma sala de aula, assistindo a explicação de uma professora. Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, professora de ciências, nesse dia como todos os outros, explicava a matéria para seus alunos. Estava fazendo o que mais amava: ensinar e transmitir conhecimento. Em 2019, um episódio marcaria de imediato os futuros ataques em escolas ao redor do país. O massacre na escola Raul Brasil deixaria 7 mortos e o medo em todos os estudantes de todas as escolas, e desencadearia os futuros ataques de pequenas e grandes proporções. Boa tarde, São Paulo abre espaço para uma notícia de repercussão nacional, um ataque a escolas do Espírito Santo, na mesma rua, uma escola estadual e depois uma escola particular. Olha, foi invadida por um homem com roupas camufladas, armado. Ele entra na escola, é esse homem que entra na escola já atirando. 11 pessoas feridas e 3 mortes confirmadas. A Interpol descobriu um plano de 3 adolescentes que se identificavam como terroristas e nazistas na internet para fazer um atentado em uma escola aqui do Rio de Janeiro. O ataque já tinha até data, dia 20 de abril, a mesma do emblemático massacre de Columbine, nos Estados Unidos. Um estudante de 14 anos foi morto por um colega com um golpe de estilete, em uma escola de Minas Gerais. O adolescente confessou o crime à polícia e disse que foi alvo de bullying. Um crime bárbaro choca e entristece o país. Em um novo ataque a uma escola, 4 crianças morreram e 5 ficaram feridas depois da invasão de um homem armado a uma creche em Blumenau, Santa Catarina. O autor do massacre se entregou num batalhão da Polícia Militar. As vítimas têm entre 4 e 7 anos. Teria algum sentido a violência dentro das escolas com a nova grade curricular? Qual a melhor maneira de enfrentar o problema de frente? A UMES se reuniu em plenárias para discutir esse e outros assuntos. E esse texto também vem nesse sentido da gente falar o seguinte, ó. Tem gente que fica querendo falar que a reforma do ensino médio, não, foi erro de cálculo. Não, é porque vocês não estão deixando aplicar direito. Não, é por conta disso. Não, é porque vocês não dão a chance. Não, é porque tinha que mudar, vocês querem voltar para o passado. Não, esse texto é justamente para a gente
desmascarar e detonar todos os argumentos que são a favor desse novo ensino médio e evidenciar onde que está o real problema da educação. Porque os caras estão falando o seguinte, a escola não é atrativa para a juventude, então precisamos reformular o currículo. E de fato, que escola vai ser atrativo quando chover mais dentro do que fora, quando tem uma chuvarda aqui dentro da cidade de São Paulo? Que escola vai ser atrativa quando a gente não tem uma lousa, não tem um ventilador e quando está um verão danado, o estudante não consegue ficar na sala de aula? Que escola vai ser atrativa sendo que não tem professor de química, não tem professor de matemática, não tem professor de história? Que escola vai ser atrativa sendo que a gente não tem uma aula de química dentro do laboratório? Que escola vai ser atrativa sendo que a gente sai da escola sem aprender nada, sendo que a gente chega lá e vê nosso colega do lado e o nosso colega está quase morrendo de fome e a mãe dele está desempregada? Que escola é essa que vai ser atrativa, que não resolve os problemas da educação? Eles falam de atratividade, achando que educação é um nome bonito. Não, a gente quer mudança na prática, a gente quer investimento na nossa escola, a gente quer reforma, a gente quer ter funcionário para a gente se sentir seguro no ambiente escolar, para que não tenha um caso de discriminação, racismo, assédio sexual e violência dentro da escola. Nenhuma escola vai ser atrativa se tiver uma goteira dentro da sala de aula, gente. Então não adianta vir falar de novo ensino médio, novíssimo. A gente botou isso no texto, mais novo ainda ensino médio, se a gente não tiver professor na sala de aula, se a gente não tiver investimento, se o diretor da escola, por exemplo, está sobrecarregado porque ele tem que cuidar de 1000 funções. Que escola vai ser atrativa assim? Não existe isso. Eu acho que precarizou ainda mais a saúde mental do aluno. Nunca foi muito valorizado, né? Isso nunca foi falado muito, mas acredito que tenha precarizado muito mais. Por exemplo, a aula de história a gente tinha contato de como isso era lidado antigamente e tudo mais. Tinha minimamente um ensino sobre isso. Sociologia também falava muito sobre saúde mental, pelo menos as minhas aulas que eu tinha, né? Falava bastante sobre essa questão. E aí agora a gente não tem mais essas aulas, a saúde mental do aluno é cada vez mais colocada como secundária, tanto que a gente vê esses alunos que fizeram os massacres nas escolas, quando questionado o que levou ele a fazer isso, foi questão de bullying, foi porque tinha problema em casa, enfim, todas essas questões. E é, de fato, a saúde mental que não é valorizada, é totalmente colocada como nada, entende? Tanto que é importante que a gente luta para que tenha psicólogos nas escolas, por exemplo. A gente tem uma tarefa muito importante daqui, exatos 4 dias, no dia 19 de abril, quarta-feira, que eu passo hoje. A gente viu muita coisa acontecendo na escola. Esse negócio da segurança da escola é uma coisa que a gente tem que pautar também. A gente tem que defender, a gente vai... E lá na Secretaria de Educação, no dia do ato vai começar no MASP, a gente vai descer para a Secretaria de Educação para exigir que tenha segurança da escola. E não é com o policial que resolve, o policial que bate na gente na rua, que bate na juventude na rua, que vai resolver o problema da educação. No máximo, se acontecer um atentado, o policial ainda dá um tiro perdido. Não é isso daí que vai resolver o problema, não é botando o policial dentro da escola. É justamente a gente botando acolhimento, é justamente a gente investindo para que não tenha um professor para 50 alunos, porque um professor não consegue... Imagina se ele for depositar 1 minuto para cada aluno, já acabou o tempo da aula dele. Não é a gente fazendo uma escola mais acolhedora, com cultura, com debates sobre violência, com inclusão. É justamente o contrário do que eles estão fazendo. É claro que precisa fortalecer as ondas escolares e precisa fortalecer principalmente a inteligência. Não é fortalecer a força bruta, porque não é uma arma que vai resolver um atentado. A arma, na verdade, vai causar mais atentado. Essa que é a verdade. É justamente investir em inteligência. Inclusive, a gente, eu, a Luísa, a Jade, presidente da UBS, a gente foi, logo depois que aconteceu o caso da Tomásia, a gente foi falar com o ministro da Justiça, Flávio Dino, entregar um documento dos estudantes exigindo que se cobre segurança nas escolas, que tem sido tomar medidas. Foi criado um canal dentro do MEC, que é importante todos os grêmios divulgarem. Saiu 150 milhões para investir na área de segurança das escolas, para destinar para os estados e municípios. Já está sendo regulado as mídias, porque é o seguinte, a gente sabe, todo mundo aqui mexe na internet, sabe que é o seguinte, todo mundo conhece, gente, sabe que é o seguinte, é um mar ali de depravação que a juventude está inserida, de violência, de ódio, que é sem fim. E o objetivo desses caras com ódio é justamente querer que a gente não vá para a escola. Vocês viram, teve um monte de ameaça de massacre. Um monte de ameaça de massacre. Não se realizou nenhuma assim.
Por que eles estão ameaçando, um monte de gente querendo ameaçar? Não é porque vai ter massacre, é justamente porque isso é o seguinte, eles não vão avisar o dia e o horário que vai acontecer. Eles podem até, você pode até ver um aluno, aí sim é um caso mais grave, você vê um aluno que tem uma certa conduta, que já tem uma, aí ele já vem de antes. Mas não é um negócio assim, organizado, que eles vão fazer um massacre. Eu já vi falando que ia ter massacre essa semana no dia 13, no dia 11. Eles estão querendo que alarde. Eles estão querendo que a gente não vá para a escola. Provavelmente deve ser um monte desses bolsominion triste, que perdeu a eleição, inclusive com o voto da juventude, que está querendo sacanear esse negócio de massacre. E está querendo fazer que a gente sinta medo. É claro que a gente tem que ficar preocupado e vigilante, que é um problema sério. Agora, também a gente tem que tomar cuidado para não entrar numa histeria e a gente parar a nossa vida por conta disso, porque é isso que eles querem. Se a gente tem um dia que a escola está esvaziada, é uma vitória desses caras que tentam difamar mentira. Eu vi até eles falando, gente falando, pô, eu fui passar numa escola, foi lá na ETEC Getúlio Vargas, a diretora falou, não, meu, mas é porque vocês não podem fazer no dia 19, tá tendo, estão falando de massacre, estão falando disso. É o seguinte, eles querem impedir mesmo que a gente se mobilize, que a gente faça a manifestação. A gente vai fazer o seguinte, assim como a gente derrotou a extrema-direita na eleição do ano passado, a gente vai derrotar esses caras que estão querendo brincar. E a nossa derrota se faz por a gente estar unido, vigilante, atento e forte, como diz a Gal Costa, para derrotar esses caras que querem botar medo da escola. A gente não vai aceitar, depois de ter ficado quase 2 anos sem aula, um bando de moleque, provavelmente, de 15, 16 anos, orientado aí por uns mentores aí da extrema-direita, sei lá o quê, é o seguinte, querer sacanear a gente. Não vamos aceitar isso daí, não. É um negócio absurdo que eles estão querendo fazer e a gente não pode aceitar isso. A gente tem que dar a resposta dando na escola. Essa é a melhor resposta que a gente dá para esses caras. E vigilante, obviamente. E também, claro, como eu disse, reivindicando a segurança nas escolas. Reivindicando mais profissionais, mais acolhimento, que tenha um melhor sistema de inteligência, reivindicando a regulamentação das mídias sociais, reivindicando que o governador cumpra seu papel e não corte da educação, porque ainda essa semana eles chegaram e falaram o seguinte, a educação toda sensibilizada por conta da reforma do ensino médio, por conta da segurança na escola, o Tarcísio de Freitas anunciou que quer reduzir 15% do orçamento da educação. Ou seja, já pensou vocês com 15% a menos de professor? Já pensou vocês com 15% a mais de chuva dentro da escola? Eles querem cortar orçamento, sendo que o orçamento que tem já não é suficiente. Nem 1 centavo a menos para a educação de São Paulo. Nem 1 centavo a menos para a educação do Brasil. Nem 1 centavo a menos para o futuro dessa sociedade. É essa que tem que ser a nossa reivindicação. A gente quer mais investimento. Não vamos aceitar esse corte que eles estão querendo fazer, que eles já vêm sacaneando, agora eles querem cortar a educação. Eles falam, não, vamos fazer segurança na escola, mas corta a educação. Ou seja, é a contradição que a gente sempre brinca. Que contradição? Tem dinheiro para banqueiro, mas não tem para educação. Então a gente precisa também garantir a derrubada desse planejamento que eles estão fazendo do corte. E a gente vai falar o seguinte, se eles quiserem cortar dinheiro da educação, eles estão mexendo com o pessoal errado. Que é o seguinte, Bolsonaro veio querer cortar a educação, a gente derrubou ele. Quando quiseram cortar a educação, diminuir a verba, fechar a escola, a gente ocupou a escola e derrotamos o secretário de educação. Então a gente vai derrotar qualquer um que quiser atacar a educação aqui no nosso município, aqui no nosso estado, no nosso Brasil. A gente vai derrotar qualquer um que vá de contra o interesse dos estudantes e da sociedade. A juventude é muito mais forte do que uma almofadinha que está lá no governo do estado. A juventude é muito mais forte do que qualquer um desses caras que querem arrumar a nossa educação. Pessoal, temos essa tarefa que é grande. Nosso ato do dia 15 foi gigante. Inclusive foi fundamental para a gente conseguir vitórias, conseguir uma suspensão do Enem. Mas a gente não, só suspender não resolve o problema, a gente precisa revogar. O governo tem recuado na sua posição, muito por conta da nossa mobilização. A nossa mobilização, inclusive, tem virado opiniões de vários especialistas, que ganharam mais opinião dentro da sociedade, tem mais gente somando. Isso é fruto da nossa mobilização. Toda semana sai na mídia alguma coisa sobre o novo ensino médio. E aí tem a foto justamente de qual? Da manifestação que a gente fez aqui. E o ato de São Paulo, inclusive, eu queria dar um parabéns para todo mundo que construiu, porque foi o maior ato do Brasil construído por aqui em São Paulo, muito por conta do empenho dos estudantes que estão aqui hoje. Cada um fez o seu papel, passou na sua escola, mobilizou, levou gente, cada um aqui é liderança.
A gente faz essa reunião aqui, por que a gente faz essa reunião? Porque cada um tem liderança. O pessoal que chegou lá, aqueles 3.000 que tinha na rua, não chegou do nada. Chegou porque alguém chamou. Então cada um tem a tarefa de chamar aquele mesmo pessoal e pedir para aquele pessoal chamar mais gente. Eu sei que vai ter alguns conselhos de escola, mas assim como uma prova não foi impeditivo na última manifestação para derrubar a gente, um conselho de escola também não vai ser. E aí se o pessoal fala assim, a gente sempre tem aquele colega lá que fala assim, eu não vou ir para manifestação porque eu tenho aula no dia, Então é o seguinte, você já não vai ter aula, então vem para aula na rua, certo? Então vamos convencer todo mundo de vir, que é muito importante. Porque se a gente não fizer uma boa manifestação, isso é importante. A luta pela revogação do novo ensino médio, a luta por esse futuro que a gente deu aqui no texto, pelo que eu estou falando, que a gente vai discutir mais, depende da próxima manifestação. Quarta-feira, 19 de abril de 2023. Estudantes, educadores e apoiadores da revogação da reforma do ensino médio se reuniram em diversos locais ao redor do país para manifestarem em prol da revogação. Na capital de São Paulo, às 8 horas da manhã, manifestantes se reuniram em frente ao MASP, na Avenida Paulista, para reivindicarem a revoga da chamada por eles reforma no ensino médio. Como a Laura falou, não me sinto preparada para prestar o Enem, né? Então, tirou as matérias que era realmente necessário para colocar como fazer um brigadeiro, sabe? E a gente sabe que, por tantas coisas que a escola passa, então a escola não tem merenda, não tem suporte e quer colocar um novo ensino. A gente precisa focar no básico para depois, né, ir evoluindo dessa forma. A minha convivência é que, tipo assim, velho, não faz sentido o tempo que eu tô perdendo estudando, que eu podia estar estudando história, geografia, matemática, física, que são as matérias básicas pra nossa vida, eu tô aprendendo a fazer um jogo de RPG, sinceramente. Tipo, mano, o que eu vou usar isso pra minha vida, sabe? Tipo, não tem sentido. E tipo assim, não e nenhum dos outros itinerários que deveria ter pelo menos o básico de informação a gente tem. E a diminuição nas aulas de português e matemática coloca a gente como estudantes de escola pública em defasagem aos estudantes de escolas particulares, que têm um ensino médio muito mais, que sempre tiveram um ensino médio mais avançado, mas agora eles estão num patamar muito mais elevado. Apesar da grade curricular ser modificada em âmbito nacional, a precariedade das estruturas públicas foi jogada de lado. Tentaram esconder as goteiras no teto, falta de profissionais e o abandono dos centros de educação, instituindo no lugar a ilusão do projeto de vida. Saindo da ETEC, a gente vê as aulas de projetos de vida. E a gente vê que, assim, o Estado ele não te dá estrutura, ele não te dá o amparo que precisa para você se formar e ter um emprego decente. Para você conseguir uma carteira assinada, por exemplo, ter direito trabalhista, ter direito a férias remuneradas. E com esse discurso de empreendedorismo faz você acreditar que tá tudo certo, você não tem isso. E que mesmo o Estado não te dando todo esse amparo, você ainda assim pode ficar rico. Se você não ficar rico é porque você não cumpriu o seu projeto de vida exemplar, enfim. A deforma do ensino médio, inclusive, ela vem no mesmo período que a deforma trabalhista, então a coisa está ligada com a outra. A precarização do trabalho com a precarização do estudo, então é preparar esses estudantes secundaristas, estudantes do ensino médio, para ser uma mão de obra barata. E a mão de obra barata, ela não precisa saber de sociologia, filosofia, história, ela só tem que saber fazer continha básica, ler, escrever o básico. Jogar a bomba no colo da educação? A educação salvará o Brasil. Qual educação? A educação bancária, a educação neoliberal. A gente tinha no país um modelo de escola republicana, formar cidadãos para a democracia. Ele está sendo desmontado. Né? A reforma do ensino médio, a reforma de base curricular, ela desmonta o que a gente conhecia como educação republicana e instaura no seu lugar uma educação neoliberal. Qual é o foco dessa educação? Formar de forma barata mão de obra barata. As universidades vão ficar restritas para as elites financeiras, econômicas. Né? Quem vai ter acesso ao debate de produção de ciência? Quem sempre teve. E quem vai fazer curso técnico? Quem sempre fez.
Com pensamento no futuro, a educação deveria preparar os estudantes para ingressar no mercado de trabalho e de maneira livre. Mas ao invés de preencher sonhos, a educação atual configura o jovem para a mão de obra em massa, muitas das vezes contrariando a lei trabalhista. O ensino médio vem sendo discutido há mais de 20 anos no Brasil. A reforma é um fato que deveria acontecer, mas perante preparo e diálogo com a sociedade. Qualquer forma que você for pensar, você tem que passar por investimento. Então a gente precisa que os estudantes tenham todos os conhecimentos, todas as aprendizagens, mas a gente precisa de muito investimento. Escolas que pulsem cultura, escolas que pulsem esporte, escolas que pulsem tecnologia, tenha iniciação científica, investimento de fato. E aí a gente precisa de escolas integrais, mas integrais de qualidade e com permanência, com bolsas estudantis, escolas voltadas para o ensino técnico, porque o ensino técnico ele emancipa a juventude. Então a gente precisa de um grande investimento dentro da educação. Esse que é o principal. E aí, se a gente tiver um grande investimento, qualquer mudança, a gente consegue fazer uma mudança de acordo com o interesse. Agora, nenhuma mudança na educação vai funcionar se não tiver investimento. O problema maior é que quando foi feita a reforma, ou proposta essa reforma, ela não teve a preocupação de ver que conteúdos aplicar em cada série. Então, na verdade, foi um processo que se deu durante a pandemia, né, que praticamente não se permitiu uma discussão maior, né, que é necessário, de fato, uma reforma no ensino médio, mas que seja para melhor, né, para melhorar as estruturas físicas, para adequar um novo currículo definido, com conteúdo definido. A preocupação com os conteúdos que deveriam ser aplicados não fez parte da atenção de seus criadores, prejudicando assim o sistema educacional como um todo. Aulas sem sentido e a falta de preparo para os professores é um dos problemas atuais dessa reforma. Isso precarizou a qualidade das nossas aulas, precarizou o ensino que é ofertado para os jovens, a preparação para aqueles que querem continuar os estudos e a própria frustração do professor que se formou para uma determinada área, para um determinado componente curricular e não está conseguindo desenvolver o seu trabalho da forma mais adequada. A gente não tem tido aulas suficientes de português, matemática. Eu escolhi um itinerário diferente, caí numa sala de itinerário que eu não queria, eu tive que ter muita dificuldade para mudar, porque eu quero fazer história, eu estou no itinerário de matemática e eu ia me ferrar no ensino médio, no Enem, porque eu não ia conseguir fazer nada. Os itinerários, a gente não ensina nada. Eles tiram o que a gente podia estar aprendendo em outras matérias, mas a gente está aprendendo coisas inúteis, como fazer brigadeiro, por exemplo. Emburrecimento é a marca registrada do novo ensino, levando os estudantes ao estado de servidão e retirando assim o pensamento crítico. Como consequência da remoção das matérias de humanas, como sociologia e filosofia, que buscavam esclarecer os problemas sociais, a violência se fez cada vez mais presente no cenário escolar, contribuindo assim para a violência social. A retirada, por exemplo, das disciplinas de humanas, da terceira série do ensino médio, por exemplo, substituídas por itinerários formativos que prometem aprofundamentos que não são verdadeiros. A retirada dessas disciplinas de humanas repercute em uma falta de formação de uma massa crítica para discutir a violência, para discutir os movimentos extremistas, porque acabam sendo essas disciplinas que trabalham esses conteúdos, fazem essas reflexões em sala de aula. Então há um esvaziamento dessa pauta que poderia ajudar a pensar a violência dentro das escolas. O novo ensino médio, ele é um problema não só de hoje, ele é um problema de antes, a segurança nas escolas também. Então eu acho que falar de segurança dentro da escola, nós temos que avaliar qual que é o custo que tem para desenvolver a segurança dentro da escola. Então o problema não está no novo ensino médio ou no antigo ensino médio. O problema está com os recursos que são aplicados dentro das escolas. Então, para ter mais segurança dentro da escola, nós precisamos de mais verba. Isso é um fato. A escola não é local de polícia, muito menos armada. A possibilidade de ocorrer incidentes, ela existe, em virtude desse profissional e desse armamento, né? A escola é um local
para as situações, os conflitos serem resolvidos com diálogo. O policiamento, a ronda escolar, que já existe há muitos anos, ela deve continuar, ela pode ser intensificada. Mas outras medidas que cerceiam as liberdades e que tragam um ambiente de violência, de prisão para as escolas, eu não acho interessante, particularmente. Diante de diversas visões sobre como deveria ser uma escola pública e como resolver os problemas dela, estudantes, junto com profissionais e familiares, manifestaram exigindo a revogação e que logo surgiria uma nova impressão do governo federal. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por meio de suas redes sociais, informou a suspensão do novo ensino médio por um tempo limitado. E mesmo com a afirmação, estudantes manifestaram uma segunda vez, exigindo a revogação definitiva. Porque a gente não quer só uma suspensão, a gente quer a revogação. A suspensão foi por 90 dias e a gente não está aqui para que suspenda. A gente não quer ser um ensino médio de 90 dias. A gente não quer mais o ensino médio. A gente quer mostrar que nós estamos aqui para lutar até revogar. E se não revogar, a gente vai vir de novo até revogar. Aí, ó, quer fazer embora. Pessoal, estamos junto com vocês, a gente vai fazer toda a luta possível até que a nossa escola seja segura, até que a escola tenha investimento. Luísa, esse governador falou semana passada que quer tirar o investimento da escola para botar na saúde, justo quando a nossa escola está sob ataque, justo quando os nossos alunos não estão tendo segurança. Mas vai ser a mobilização do movimento estudantil, dos professores e de toda a nossa sociedade que vai derrotar esse novo ensino médio absurdo. E eles vão ter que ouvir os estudantes, porque a gente não vai parar de se mobilizar até que essa reforma seja revogada. Tamo junto, viva o movimento estudantil e vamos derrubar esse movimento. O ponto final foi a Secretaria de Educação. Os estudantes exigiam paz, segurança e a revoga. Se ouviram, não sabemos. Mas uma coisa é certa: eles continuam fazendo barulho.